as chances de Kim Kataguiri são absolutamente maiúsculas nesse cenário, meus amigos, que é o cenário mais provável de disputa das eleições. E o negócio é o seguinte, a gente vai comentar algumas coisas, porque eu vi hoje lives das mais diversas no mundo do Movimento Brasil Livre, e muita gente falou de pesquisa, das duas pesquisas que saíram hoje, principalmente, mas eu acredito que eu tenho a minha leitura própria acerca dessas pesquisas, né? E estou cada vez mais acreditando que uma pré-candidatura de Kim Patroca Kataguiri, que inclusive nós aprovamos de maneira oficial pela Executiva Nacional do Partido Missão, um convite a ser feito a este nobre parlamentar para que ele se filie, né, à nossa organização partidária. Isso já é uma resolução, a resolução número 1 do Partido Missão, aprovada na nossa primeira convenção. E olha, esses números de hoje me deixaram bastante contentes. Então vamos passar um pouquinho sobre os cenários que foram colocados aí. Então vamos lá. Tá na tela. Esse daí é o primeiro cenário, que é um cenário que eu já adianto aqui aos senhores, que é um cenário que tem chance de ocorrer? Sim. Eu recomendo muito a vocês, meus amigos. Eu fiz um vídeo que é talvez o golpe final sobre os cenários das eleições em 2026. Tratando do cenário em que Tarcísio disputa, tratando do cenário em que Flávio Bolsonaro disputa, tratando do cenário em que ambos podem disputar, a porcentagem disso tudo acontecer. Então isso vai casar muito bem aqui com o que eu vou dizer sobre esses cenários, né? Então, bom, esse é um cenário que contém o atual governador, ele é franco favorito à reeleição. Se ele disputar a reeleição, ele provavelmente será reeleito no primeiro turno. Tá bom? Só que eu acredito e defendo isso, que a chance disso ocorrer é baixa, muito baixa. Acredito que ele será o candidato à presidência da República. O segundo colocado, e é o que tem pontuado bem, é o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, né? No campo da esquerda, o cenário é ainda mais complicado do que o cenário na direita, porque não se sabe aí quem deve ser o vice de Luiz Inácio Lula da Silva. Há uma grande chance de ser o próprio Geraldo Alckmin, né? O outro nome que eles testam é o de Haddad, e às vezes eles testam ali uma Erika Hilton, pontuando seus 9, 8, 7, 6, 5% nessas pesquisas, mas a gente sabe que essa é uma candidatura que não ocorrerá, né? O PSOL estará junto do PT, talvez se aliando para lançar uma candidatura ao Senado. Uma candidatura do PSOL ao Senado na chapa com o PT. Então a Erika Hilton aí não tem chance. O Paulo Serra, no PSDB, é um ex-prefeito, né, de Santo André. Foi um prefeito muito bem avaliado, elegeu seu sucessor. Sinceramente, não acredito muito que ele dispute. Acho que ele virá candidato a deputado federal, Kim Kataguiri. E o Luiz Felipe Dávila do Novo. Olha só, esse número é surpreendente, né? Que ele pontua 1%. 1% nas pesquisas. 1% nas pesquisas, sendo que trata-se de um ex-candidato à presidência da República. Disputou a eleição em 2022, foi para os debates. Quem não lembra do Kit Estreza, não é mesmo? Eu amo. Você gosta meu desse meme? preferido. Eu adoro. Kit Estreza. Kit Estreza. Eu nunca mais falei tristeza da forma correta. E, bom, mesmo assim, com toda a visibilidade de uma candidatura presidencial, ele pontua 1%. Né? Nas pesquisas, inclusive, uma curiosidade sobre ele, ele era do PSDB, né? E ele chegou a disputar as prévias do PSDB contra o João Dória. Quando o João Agripino da Costa Dória Júnior saiu da prefeitura e disputou as prévias para ser candidato a governador pelo PSDB, ele disputou contra o Luiz Felipe Dávila. Caramba. E o venceu naquela ocasião, e aí o Dávila veio a ser candidato a presidente pelo Partido Novo. Está ensaiando essa candidatura a governo de São Paulo. Acredito que deve ser, tem muita chance de ser o candidato. Tem outros nomes do Novo aí que querem também, né? O Christian Lobauer, que é o ex-candidato a vice do Amoedo, né? Ele que duvidava muito do impeachment da Dilma, me lembro muito bem disso, dizia que seria uma idiotice. E talvez até o Ricardo Salles, né? Que
aventa aí uma possibilidade de sair ao Senado, mas também deixa a possibilidade aberta do governo do estado, do que eu não imagino. Acredito que o candidato deve ser o próprio Felipe Dávila mesmo. Então esse é um cenário que tem chance de ocorrer, mas depende da não candidatura de Tarcísio, tá? O que eu não acredito. Então desce aí. O segundo cenário, basicamente, só tem uma substituição aí, que é do Alckmin pelo Haddad. O que também me parece bastante incerto ainda, do lado da esquerda, nessa disputa para o governo de São Paulo, tá? Porque o Fernando Haddad ele teria que renunciar ao cargo de ministro da Fazenda em abril, né? E, enfim, em um momento ali econômico que o Lula pretende ter para o período eleitoral, certamente não seria bom, né, para ele fazer uma mudança nessa reta final, ainda mais dependendo de quem possa assumir no lugar do Fernando Haddad, apesar dele ser a figura do PT que desempenha melhor no estado de São Paulo. Mas o PT, por outro lado, sabe que a eleição para o governo de São Paulo eles não têm chance de vencer, né? Não tem chance de vencer. Então seria queimar ali um candidato forte deles. Érica Hilton novamente que não será. E aí nesse cenário o Kim já pontua 7%. O Felipe Dávila do Novo para trás. Podiam ter deixado o Kim amarelinho, né? Kits 13 ali com 1%. Só porque ele é japonês, ou Ana Ering? Não, é por conta da cor do partido dele. Só tá aqui, ó. Tá. Tá me chamando de xenofóbica? Você viu que xenofóbico fui eu, porque você nem tava pensando isso. Pois é, a maldade tá na cabeça de quem pensa. Já ia pensar que você tava me xingando de xenofóbico. Não, pra de assim maneira chegar nenhuma. Pro senhor, viu, senhor dirigente partidário? Não, eu não quis fazer isso. Eu só quis manter aqui o Entendi. decoro na live. Entendi. O terceiro cenário, eles testam Márcio França. Tem chance de concorrer, já que essa disputa inglória, né? O que o Márcio França faz atualmente? O Márcio França, ele é ministro dos Portos e... não. Ele era ministro... Ele era ministro dos Portos e Uma boa pergunta, dá um Google. Porque ele era ministro dos Portos e Aeroportos. Eu vou falar aqui, vamos ver se confirma. Ele era ministro dos Portos e Aeroportos. E aí depois criaram um ministério pra ele. Eu me lembro de comentar isso. Ele se tornou ministro do empreendedorismo, microempreendedorismo e pequenas empresas. É isso aí. Esse mesmo nome? É isso mesmo. Na verdade, é ministro do empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte do Brasil. Exatamente. Então ele tinha essa área dos portos e aeroportos, tiraram dele. O Lula deu para o Republicanos, com o ministro Silvio Costa Filho. E o Márcio França, ele obteve aí esse ministério que sequer existia, Ana. Era um ministério que sequer orçamento possuía, sequer local físico direito possuía, mas inventaram lá, pegaram uma sala, qualquer coisa, e o importante é o status de ministro. É óbvio. Né? Mas basicamente Boulos escantearam. que diga, não é mesmo? Escantearam o senhor Márcio França. Ele tem então chance de ser candidato pelo PSB. Né? Faria sentido para o PT também ter ele ali como candidato. O outro cenário, aí são cenários sem Tarcísio. No lugar dele colocam o Derrite, tá? E o Derrite pontua ali 25%, junto com o Haddad. Nesse cenário, quem sobe ainda mais, junto com o Paulo Serra para 9%. E o Felipe Dávila de 1 para 2%. Esse é um cenário que eu não acredito nele, tá? Porque o senhor Guilherme Muraro Derrite, agora ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, né? Ele voltou ao mandato de deputado federal. Ele deve disputar uma vaga no Senado. Deve disputar uma vaga no Senado como indicado do Tarcísio, né? E a outra vaga seria indicada pelo Bolsonaro, que eles falam do nome do Eduardo Bolsonaro, mas certamente não será ele, porque ele não vai poder se candidatar à distância. Então o bolsonarismo deve indicar um outro nome, tá? Mas o Derrite deve ir para essa disputa aí para o Senado, né? Então vamos para o cenário 5. Então eu não acredito nesse cenário 4, tá? O cenário 5, para mim, ele faz ainda menos sentido, que é o cenário em que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Luiz Nunes Reis, sairia da prefeitura em abril, dia 4 de abril de 2026, e disputaria o governo do estado. Esse não é um cenário factível, tá, meus caros? Porque existem algumas questões. Uma possibilidade de concorrer ao Senado pelo bolsonarismo seria do atual vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, de disputar como indicado do Bolsonaro no lugar do Eduardo Bolsonaro ao Senado.
tá? O que faria com que a cidade de São Paulo, portanto, não tivesse vice-prefeito. Se o Ricardo Nunes sai também numa situação dessa, vejam só o caos que se tornaria. O atual presidente da Câmara assumiria a cidade de São Paulo a partir de abril, com a ausência desses dois, e teria que convocar novas eleições em até 90 dias, num prazo de 90 dias. Ou seja, até julho, convocar novas eleições. Provavelmente faria alguma forma de convocar para o mesmo período eleitoral de 2026. Ou seja, a gente aqui em São Paulo teria que voltar para prefeito. Seria um caos muito grande. Isso geraria, sem dúvida, uma repercussão negativa pro prefeito e até pro vice-prefeito, que vai concorrer ao Senado, né, pelo PL. Então, não me parece que esse cenário tenha viabilidade. O próprio prefeito disse que cumprirá o mandato dele até o fim e chegou a indicar o nome, vejam só, dele que vai aparecer no 6º cenário, Ana Hering, que é... Mentira, não é ele que vai aparecer no 6º cenário. No 6º cenário aparece o ex-governador Rodrigo Garcia, pontuando 13%, empatado tecnicamente com Kim Kataguiri e Paulo Serra, né? Então, ali numa disputa do 2º lugar, ele perdeu a última eleição ao governo de São Paulo, certamente não será um nome que concorrerá. E no 7º cenário, este sim, no 7º cenário, Ana Hering, este sim, que é mó chato. O 7º cenário aparece o atual vice-governador, que é o senhor Felício Ramute, que foi 2 vezes prefeito de São José dos Campos. E agora é o atual vice-governador. O Felício Ramute, o atual prefeito Ricardo Nunes, disse que o provável candidato será o Felício Ramute. E eu acredito que a candidatura dele será efetiva. Por quê, meus caros? Porque a partir do momento em que Tarcísio Gomes de Freitas renuncia ao governo do estado de São Paulo com o prazo máximo de dia 4 de abril de 2026, portanto 6 meses antes da eleição, Felício Ramute assume. E ninguém que assume o governo do estado de São Paulo, com a máquina do tamanho dessa, vai, né, deixar de lado a possibilidade de disputar o governo. Ainda mais se conseguir ter uma aliança ampla. Ele é do partido do Kassab, ele teria provavelmente o vice do PL, que é o atual presidente da Assembleia, André Luiz do Prado, tá? Teria o apoio do prefeito de São Paulo e teria o apoio do Tarcísio. Ou seja, ele estaria nesse sentido, portanto, bem posicionado politicamente para disputar, no quesito de ter muitos partidos. Então eu acredito que, põe na tela de novo, que este é o cenário mais próximo da realidade. Sim, o cenário em que Kim Kataguiri está em 2º lugar. Além do mais, a única mudança que eu faria neste cenário para condizer ainda mais com a realidade seria o ex-prefeito de Santo André não concorrer ao governo do estado. Eu imagino ele concorrendo a deputado federal, tá? E a Erika Hilton também, que vai concorrer a deputada federal, tá? Então, neste cenário, sem dúvida, grande parte dos votos ali que estão sendo computados ao Paulo Serra iriam para Kim Kataguiri. Uma parte pode ir para o Felício, etc. Mas o fato é que Kim Kataguiri estaria disparado em 2º lugar para o governo do estado de São Paulo, sabendo que não há no estado de São Paulo, desde 1989, ou seja, desde sempre, a chance de um governador de esquerda do Partido dos Trabalhadores, deste bloco, vencer uma eleição para o governo de São Paulo. Ou seja, as chances de Kim Kataguiri são absolutamente maiúsculas nesse cenário, meus amigos, que é o cenário mais provável de disputa das eleições. Então, Ana Hering, pode voltar para mim. Por muito tempo eu achava que, olha, talvez seria uma loucura lançar o Kim Kataguiri ao governo do estado de São Paulo.
né? A gente ia perder um deputado que sozinho, faria a sua cadeira de deputado federal. Bateria o quociente mais uma vez, pela terceira vez. Ajudaria muito a nossa chapa de deputados federais em São Paulo. Mas eu estou vendo uma sincera possibilidade de nós elegermos o futuro governador do estado de São Paulo. Da missão chegar ao Palácio dos Bandeirantes. Amém. Então, meus amigos, isso é uma notícia esplêndida, fabulosa. Claro, vamos combater, teremos que disputar contra a máquina do governo do estado e a máquina do governo federal. Não será uma disputa fácil. Mas Kim Kataguiri, já largando em segundo lugar nessa disputa, estará em todos os debates, terá um grande destaque. E, olha lá, eu estou assim, completamente animado. Não, atônito eu estaria se surpreso estivesse. Mas não estou. Magnífico, Renato. Porque aqueles que acreditam no trabalho que está sendo feito aqui, Ana, olham para um número desse e falam: ainda é pouco, vamos ter mais. É isso aí. É assim que eu olho esse cenário.